Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. Aqui o protagonismo feminino, os direitos das mulheres e o combate à violência de gênero são pautas permanentes. No programa de hoje vamos falar sobre um assunto delicado, mas que precisa ser abordado para que nós mulheres possamos evitar que aconteça: o enfrentamento à violência doméstica. Para conversarmos sobre esse assunto, vamos receber a coordenadora das Delegacias da Mulher no Maranhão, Kazumi Tanaka. Fique ligada, porque o Toda Mulher está no ar. A violência doméstica é um padrão de comportamento abusivo que acontece entre pessoas que possuem um vínculo familiar. Um problema grave que afeta milhões de mulheres em todo o mundo e pode ser apresentado de diferentes formas. É importante entender o ciclo de violência desde os primeiros sinais até a denúncia. Vamos saber mais na reportagem. Violência contra a mulher. Ato, palavra ou comportamento ofensivo que prejudica a integridade física ou psicológica da vítima. No Maranhão, foram 165 casos de violência contra a mulher no ano passado. Desses, 57 feminicídios. Os casos podem ser classificados em violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Hoje acho que não é mais tão difícil se identificar, né? Porque hoje a própria mulher, ela faz questão de demonstrar isso. Mas como a gente tem vários tipos de violência, algumas que são mais fáceis, que são a violência física, porque você observa com uma marca no rosto, uma marca no braço, etc., do que aquela violência psicológica, ela fica como que dentro da alma. Então, como é que se manifesta a mulher? Através de uma tristeza, através, né, da autoestima baixa, através do encolhimento dessa mulher, né? Então, identificar isso não é algo tão fácil, principalmente se uma pessoa, alguém que realmente não é uma pessoa que sorri bastante por uma série de fatores. Então, para você perceber que essa mulher está sendo vítima de violência psicológica não é nada fácil. Mas é uma das mais perversas que tem, porque ela vai danificando as pessoas por dentro. Esses tipos de violência geralmente levam a um ciclo difícil de ser rompido. Segundo especialistas, o ciclo da violência possui 3 fases: aumento da tensão, ato de violência e arrependimento ou comportamento carinhoso, que é a reconciliação. Quebrar esse ciclo exige identificação e denúncia. Denunciar faz a diferença. É importante lembrar que, de acordo com as autoridades, a denúncia não expõe a vítima, e sim auxilia para que o apoio especializado chegue com mais facilidade a essas mulheres. Além da vítima, qualquer pessoa pode e deve denunciar casos de violência doméstica. Para dar queixa do agressor, o denunciante pode fazê-lo por meio da delegacia de polícia ou em delegacias especializadas no atendimento à mulher, na emergência do 190 e o Disque Denúncia 180. Já para garantir a segurança da vítima, existe a medida protetiva que funciona como uma proteção legal à mulher que se encontra em situação de violência doméstica ou familiar, proibindo a aproximação do agressor. As nossas leis têm sido ampliadas e os serviços para fazerem essas leis se tornarem realidade têm acontecido todos os dias, né? Então, hoje, a gente tem uma facilitação de acesso. A mulher tem a Casa da Mulher Brasileira, que funciona 24 horas, claro, mas caso a mulher queira fazer uma denúncia, ela pode fazer online, através do delegaciaonline.policiacivil.ma.gov.br e lá mesmo pedir a medida protetiva. Como a mulher também pode optar, nos casos que não seja de violência física, que não precise fazer o exame de corpo de delito, em fazer a medida protetiva de urgência, online também, através do site do Tribunal de Justiça, medida protetiva, e aí a gente já consegue fazer esse pedido que já cai diretamente no celular da magistrada, para que ela possa fazer a verificação e a concessão dessa medida protetiva de forma rápida e efetiva. Para conversar sobre o enfrentamento à violência doméstica, recebo a coordenadora das Delegacias de Atendimento e Enfrentamento à Violência contra a Mulher no Maranhão, a delegada Kazumi Tanaka. Seja bem-vinda ao Toda Mulher. Obrigada pelo convite. Delegada, como a mulher pode identificar que ela está em um ciclo de violência? São muitos os sinais que ela pode perceber
mas que às vezes passam desapercebido em razão dela estar envolvida emocionalmente com aquele relacionamento. Mas dentre eles, a gente pode citar alguns, como por exemplo, a necessidade que ele tem de ter controle sobre os lugares que ela vai, sobre com quem ela fala, com quem ela interage nas redes sociais, a maneira como ela se veste, as amizades que ela tem, e às vezes sobre o discurso de proteção. Às vezes ele fala que ele quer controlar, por exemplo, o horário que ela sai, que ela volta do trabalho, ele quer controlar as pessoas com quem ela se relaciona, alegando que tem medo que algo aconteça com ela, alegando que alguém queira se aproveitar da bondade dela, alegando que não quer que ela seja assediada em razão do tipo de roupa que ela veste. E ela, envolvida emocionalmente, às vezes apaixonada, ela entende que isso não é controle, que isso é proteção ou sinal de grande amor, e faz uma interpretação equivocada, só que aquilo, com o passar do tempo, aquilo vai se acirrando e aquilo que passou de um cuidado a princípio dela, de uma proteção que ela imaginava que seja dele, passou a ser algo como uma exigência, de que ela precisasse o tempo todo dar satisfação sobre para onde ela vai, com quem ela se relaciona, com quem ela interage em rede social. E aí aquilo que foi no começo um sinal de amor passa a ser sufocante para a mulher. E aí então, assim, quando ela chega nesse ponto, às vezes para ela é muito difícil romper naquele momento, tendo em vista que às vezes a relação fica mais complexa quando, por exemplo, já estão morando juntos, ou então quando já tem filhos, ou alguma coisa nesse sentido. O que é mais difícil para essa mulher desse exemplo? Ela entender que ela está passando por esse problema, enfrentar essa violência, ou denunciar o agressor? Eu acho que, antes de tudo, compreender que o que ela vive não é algo normal, que é algo que ela deve identificar, que aquilo ali pode ficar cada vez pior, pode se acirrar cada vez mais, essa necessidade que ele tem de controle. Então, para ela, que deposita naquela relação toda uma expectativa de que ali seja o amor da sua vida, de que a partir daquele relacionamento que eles tenham uma família, uma estabilidade, porque isso foi sempre que ela teve expectativa na vida dela, de que ela encontrasse alguém que com essa pessoa dividisse o resto da vida e constituísse filhos e família. E aí então a mulher novamente tem tendência a entregar tudo de si para que a relação dê certo. E nisso de entregar tudo de si, às vezes ela abdica de coisas que são valorosas e que ela não deveria abdicar, que é no caso da liberdade dela, que são dos relacionamentos, das amizades que ela tem, e são coisas muito preciosas, mas que às vezes ela entrega querendo que o sonho que ela sempre sonhou, né, de que pudesse se concretizar, viesse a acontecer. Então, às vezes, para ela, isso de identificar é muito mais difícil do que propriamente denunciar. Claro que também denunciar é também extremamente difícil, porque imagina, ela está naquela situação que é uma relação de intimidade, de proximidade, de filhos, família, e aí, de repente, ela se vê obrigada a procurar o Estado, a procurar a polícia, comunicando que aquela pessoa, aquele seu marido, aquele seu namorado, está promovendo uma série de violências, seja de ordem psicológica, seja de ordem física, e que ela precisa contar para um desconhecido, para uma desconhecida, aquela situação, para que receba proteção, porque já tentou buscar outras alternativas para resolver aquele problema de maneira mais tranquila e não conseguiu. Já pediu que os amigos conversassem com ele, já pediu que os familiares dessem conselho, já deu a 10ª chance para que ele mudasse e ele não muda. Então, assim, tudo isso vem se somando para que ela tenha muita resistência em buscar o Estado para pedir ajuda. Tanto a própria identificação de que o que ela vive não é normal e que ela tem que reprimir, como também a própria dificuldade que ela tem de acessar o Estado e dizer sobre o que passa, porque é algo da sua intimidade e ninguém quer compartilhar esse tipo de problemática com pessoas que não conhecem. Por que a mulher não deixa o agressor logo na primeira agressão? Que a gente ouve muitas pessoas dizerem, é porque ela gosta de apanhar. Sim, mas qual verdade. É o motivo da mulher não deixar o agressor logo na primeira situação? Exatamente porque quando ela está naquele envolvimento emocional, amoroso, ela, no primeiro momento de raiva, de revolta pelo ato violento que aconteceu, ao mesmo tempo também depois vem outros pensamentos, vem a questão de que ele não é assim o tempo todo, ele estava com muita raiva, então certamente foi um momento de raiva, aconteceu isso, mas eu dependo dele financeiramente, o que eu vou fazer da minha vida se eu dependo dele financeiramente? A minha igreja não permite que eu separe do meu marido, os meus filhos, o que eles vão pensar se eles souberem que eu denunciei o pai deles numa delegacia? Então, assim, várias coisas vêm à mente da mulher para que ela acredite
ou de que ela não deva acessar o Estado porque as pessoas talvez não deem apoio para ela, como é o caso, por exemplo, que eu te falei, da situação de que ela está numa comunidade religiosa que não permite que a mulher se rebele contra o seu marido, mesmo que ele tenha praticado um ato de violência muito grande, como também a própria falta de apoio das pessoas que estão próximas, porque também as pessoas que estão próximas, às vezes, elas subvalorizam o sofrimento e a dor que ela está passando. Porque quem vê de fora não enxerga o que se passa na intimidade. Quem vê de fora vê aquela família bonita, né, com a mulher, o marido e os filhos, e que no meio social parece ser uma família tranquila, parece ser um homem pacato, que não mexe com ninguém, que jamais seria capaz de fazer qualquer tipo de atrocidade ou de violência contra aquela mulher, mas aí exatamente por esse tipo de julgamento, a mulher também tem essa resistência. Eu vou contar para os amigos dele, vou contar para os nossos amigos que ele é assim, mas ninguém vai acreditar em mim. Porque todo mundo tem nele uma grande credibilidade, de que ele é um bom cidadão, de que ele é um bom cristão, de que é aquela pessoa pacata, de que é aquela pessoa piadista, que toma uma cervejinha com um encontro no final de semana, e não, aquele ali que eu sempre encontro no meio social jamais seria capaz dessas atrocidades. E aí, então, assim, aconteceu um ato violento, que pode ser uma física, mas também pode ser uma psicológica, que vem bem antes. Mas aí ela bota na balança e vê que tem outras coisas também envolvidas, ela prefere acreditar que tenha sido um momento, ela prefere acreditar que ele, como ele pediu uma nova chance, de que ele realmente vai mudar, ela pensa, aconteceu isso, mas ao menos é um bom pai. Então, assim, há outras coisas que ela coloca na balança e que fazem com que ela não se movimente para pedir uma proteção à justiça, ou então que ela até tenha se movimentado, mas às vezes depois de refletir sobre tudo isso, ela volte atrás e diga, não, eu fui naquele momento, mas eu acredito que dessa vez vai ser diferente. Ou eu acredito agora que ele não vai concretizar as ameaças que ele fez e já que ele prometeu dessa maneira, eu vou confiar e acreditar e esperar, se alguma coisa vier a acontecer, que eu venha novamente à polícia pedir ajuda. Quais os tipos de violência mais comum? A gente falou aí da violência física, sim, mas sim. Quais são os outros tipos de violência? A que primeiro se manifesta, antes de qualquer uma, não se tenha dúvida, são as violências psicológicas, que são os xingamentos, as ameaças de agressão, as ameaças de morte. Essas são normalmente as que primeiro aparecem, inclusive tem mulheres que vivem relações violentas, mas que nunca se chega até a manifestação da própria violência física, com tapas, empurrões, seja lá o que for, mas só que as violências psicológicas, elas são tão fortes na vida daquela mulher, através dos xingamentos, dos menosprezos, de atribuir para ela características que são características que deixam ela numa situação de muito baixa autoestima. Então, às vezes, aquilo ali, ele faz com tanta frequência na relação que ele tem com ela, que ela fica numa espécie de tortura emocional. Então, imagina a mulher todo dia ouvir, você tem que levantar as mãos para o céu, porque eu estou com você, mas se eu não estivesse com você, quem é que queria uma mulher dessa do seu lado, uma mulher que é burra, uma mulher que está feia, que está gorda, que está isso, que está aquilo, que não sabe cuidar dos filhos, que não sabe fazer uma comida. E aí, assim, o tempo todo nessa lavagem cerebral, dizendo para ela que ela não é capaz, que ela não vale nada e que, ao menos, ela está com ele. Porque se não tivesse com ele, estaria numa situação bem pior. Então, uma mulher que vive uma vida, uma relação, o tempo todo sendo martirizada com esses comentários, com essa depreciação, pode ser realmente que ela chegue num ponto do relacionamento que ela, sem qualquer tipo de autoestima, ela só baixa a cabeça, não consiga mais se movimentar porque acredita em tudo que ele disse. E às vezes também, até repetindo comportamentos da família de onde ela veio. Porque às vezes a família de onde ela veio, a mãe também passava por todo esse processo de xingamentos, de menosprezo, às vezes de agressões, e a postura da mãe às vezes era ficar calada, pacata, abaixando a cabeça, para evitar conflitos. Que às vezes a menina, com esse tipo de postura passiva, às vezes ela aprende aquilo e não consegue reagir quando está numa relação violenta, em razão de ter tido como espelho aquela relação que os pais tiveram. Ou então, no caso, o menino também, afetado também por esse tipo de relação violenta dentro de casa, ele também pode ser marcado negativamente no futuro e fazer da mesma maneira que o pai fez, repetindo os comportamentos agressivos para que a vontade dele seja imposta. Ou então, se não, às vezes de maneira positiva, como eu já ouvi alguns comentários de algumas
de alguns colegas meus, que colocam que eu nunca vou fazer, nunca vou permitir que nenhuma mulher da minha vida passe pelo que minha mãe passou. Porque aquilo que eu vi na minha infância me causou muito sofrimento, me causou muitas dores que eu não esqueço até hoje. Eu jamais vou permitir que qualquer outra mulher passe pelo que a minha mãe passou com meu pai. Isso a gente está falando agora de violência física, violência psicológica e quais são os outros tipos de violência? E aí também, às vezes, não se tem a compreensão de que, por exemplo, a violência patrimonial também é uma forma de violência. Então, às vezes, ele alega, quebrei teu celular, mas foi eu que comprei o teu celular. Né? Mas se a partir do momento que aquele celular foi dado a ela, é dela. Então, se ele vai e quebra o celular, se ele vai e quebra a televisão, danifica alguma coisa dentro da casa onde eles convivem, com a família. Então, tudo aquilo ali a mulher pode denunciar porque é violência patrimonial. Se ele destrói documentos, se ele destrói objetos, tudo isso é violência patrimonial. Se ele se apropria daquele valor que eles têm numa poupança, isso também pode ser violência patrimonial. E além da violência patrimonial, nós também temos a violência sexual. Às vezes também se tem a concepção que dentro do relacionamento amoroso, seja um namoro ou um casamento, que a mulher ela deva servir sexualmente ao homem, independente dela querer ou não, porque está dentro das obrigações dela, como casada ou vendo uma relação amorosa, de servir sexualmente àquele homem mesmo que não queira. Mas aí, se isso for forçado, se a mulher for obrigada a manter relação sexual com o seu marido ou com o seu namorado mediante agressão, mediante ameaça de agressão ou de morte, alguma coisa nesse sentido, aquilo pode caracterizar estupro. Então, assim, o estupro dentro do casamento é perfeitamente possível e a mulher pode denunciar essa situação em qualquer delegacia. E aí também fato muito lamentável falando em violência sexual, porque a gente sabe que as violências domésticas e familiares, elas não se passam somente com o casal, o marido e a mulher. A gente também não pode deixar de destacar também as situações de violência que são praticadas no contexto de violência doméstica e familiar, que são os estupros praticados contra meninas dentro de casa. Então, às vezes, é o pai que estupra a menina, é o padrasto, é o irmão, é o primo, é um grande amigo da família que sempre frequentou tua casa, mas que vendo a menina já ganhar um corpinho de mocinha ou não, ele já se aproveita da oportunidade que não tem ninguém próximo para molestar sexualmente aquela menina. Passar a mão em seu corpo, ou até mesmo praticar mesmo o próprio sexo com aquela menina, ou praticar qualquer outro ato sexual contra aquela criança, porque ele tem a facilidade de ter livre acesso àquela casa, e aí às vezes faz isso constrangendo aquela criança, dizendo, olha, se você contar para alguém, eu te dou uma surra, se você contar para alguém, eu te mato, ou mato sua mãe, e a criança que às vezes não tem nenhuma noção do que é sexo ou do que é aquilo que acabou de acontecer, a criança fica morrendo de medo. Especialmente se quem faz isso é o pai ou o padrasto. Né? E aí, dos estupros que acontecem no Brasil, 70% deles são praticados dentro de casa e contra meninas menores de 13 anos de idade. Então, assim, são absurdos que acontecem. Os números que se chegam ao conhecimento da justiça e da polícia são muito altos, mas se estima que isso não chegue nem a 20% do que realmente acontece. Exatamente, porque tem gente que não denuncia. Né? Porque tem gente que não denuncia e às vezes há omissão por parte da própria família que vê sinais de que aquela menina passou por algum trauma muito grande, mas prefere não enxergar. Prefere não credibilizar o que a menina está dizendo de que alguém fez alguma coisa muito mal com ela. A gente às vezes vai em palestras, por exemplo, em comunidades e tudo mais, e a gente já vê relatos de mulheres já, assim, olha, quando eu tinha 9 anos de idade, meu padrasto me estuprou. Quando eu tinha 8 anos de idade, o meu vizinho, que sempre frequentava e que era grande amigo do meu pai, aproveitou que eu estava dormindo, foi no meu quarto e passou a mão nas minhas partes íntimas. Então, assim, são relatos de muita dor. Aquela mulher já é uma mulher adulta, às vezes já tem uma família, mas ela fala aquilo com muita dor e às vezes não consegue conter as lágrimas. Porque aquilo para ela foi uma experiência altamente traumática. E se quem pratica esse tipo de violência é uma pessoa que tem pleno acesso, como um pai ou um padrasto, por exemplo, normalmente ele não tende a praticar somente um ato de violência sexual, não é só aquele momento e ponto. Ele faz e repete. Na próxima oportunidade que ele tem de ter acesso à menina, de que ela está sozinha, ele vai lá e comete novamente o ato sexual. Então, assim, das violências, infelizmente, também isso aí é algo que é muito constante na vida das meninas, nesses contextos de violência doméstica e familiar. Nesses casos, essas pessoas que denunciam anos depois, como é que acontece? Hoje em dia, inclusive,
eu não sei se vocês se recordam, mas tem uma situação de uma nadadora, uma bem conhecida, Joana Maranhão, Sim. que depois de muito tempo ela relatou que tinha sido vítima de estupro por parte do seu treinador. E aí, à época, como já tinha se passado já há muito tempo, porque ela ainda era menor de idade quando isso aconteceu, e aí se editou uma lei chamada, apelidada de Lei Joana Maranhão, para que a mulher que foi vítima de estupro quando era criança, o prazo de prescrição para que ela denuncie começa a contar não a partir da data em que aconteceu o estupro, mas a partir do momento que ela completar a maioridade, ou seja, a partir dos 18 anos de idade. E aí, então, assim, se teve mais essa possibilidade dela poder fazer aquele tipo de denúncia para que a gente tenha a possibilidade de futuramente buscar punir. Aqui, particularmente no nosso estado, nós temos, salvo engano, a única perícia do Brasil especializada para fazer um atendimento psicossocial, um relatório psicossocial daquelas crianças que foram vítimas de algum tipo de violência sexual. E aí, então, no caso, eles são mandados para o IPCA, que é uma perícia específica para crianças e adolescentes que passaram por algum tipo de abuso. E aí, por lá, tanto se faz o exame físico, como também o exame através de um psicólogo, de um assistente social, porque às vezes há violências sexuais que não deixam marcas, mas deixam marcas de cunho psicológico. Sim. E aqueles profissionais, eles são habilitados para fazer um relatório situacional das situações de violência que a criança passou e, assim, ajudar na investigação para que aquele abusador seja punido. Delegada, são mais de 20 delegacias de atendimento especializado à mulher no interior do estado e uma aqui na capital. As mulheres estão perdendo, aos poucos, o medo de denunciar? E eu digo que, na verdade, como esse assunto das questões da mulher de maneira geral, eles não ficam restritos apenas a datas emblemáticas, como, por exemplo, a Mês da Mulher, vamos falar sobre questões de mulher. Não, a gente fala sobre questões de mulher o ano inteiro. Então, ainda bem que a gente fala sobre questões de mulher o ano inteiro, e especialmente também através dos meios de comunicação e a imprensa. Então, essa parceria da imprensa, ela é fundamental para que a gente tenha a possibilidade de deixar isso na pauta quente o tempo inteiro, e por falar nisso o tempo inteiro, sobre várias questões, violências psicológicas, cultura do estupro, assédio, importunação sexual e tantos outros temas, as mulheres que até então não tinham despertado para algumas situações passam a refletir, olha, realmente, eu assisti o programa da Carla Bianca e lá foi falado essa situação e realmente o que eu passei é violência. Então ela começa a ver aquilo que ela passa com outro olhar. E a partir daquilo, por exemplo, de assistir o teu programa, elas são estimuladas, a partir daquela intervenção, a buscar ajuda. A procurar uma delegacia, primeiro, às vezes, compartilhar com uma amiga, comentando, olha, aquela situação, realmente eu vi que eu passo por uma situação de abuso. E aí, então, por essas situações, a mulher se sente mais estimulada, que a gente conversa mais sobre isso de maneira mais aberta, não é um tabu, como se antes tinha, né, em briga de marido e mulher não se mete colher, ou é assunto de família, não devo me meter. Não, hoje em dia a gente fala disso de maneira pública e abertamente, e é o que a gente precisa fazer para mudar e transformar essa realidade. Então, por isso que está aí também muitos casos denunciados e que chegam ao conhecimento da polícia, né, dentre outras situações. Dentre outras situações, chega muito ao conhecimento da polícia porque se desmistifica hoje em dia de que sim, isso é um problema, não é um problema privado, é um problema público, e que a gente tem que cada vez mais modificar para que a gente viva melhor, homens e mulheres. Onde acontece mais essa violência doméstica, no interior ou na capital? Não tem assim, nada que a gente possa dizer que acontece mais num lugar ou mais em outro. Mas não se tenha dúvida, quanto mais se fala, mais aparece. Então, às vezes, por exemplo, a gente também faz ações preventivas também no interior do estado. E aí, então, se a gente leva uma ação preventiva para o interior do estado e se fala de maneira mais recorrente sobre violência contra a mulher naquela localidade, você pode ter certeza, no dia seguinte a delegacia está cheia. Então, quanto mais se fala, quanto mais informação se tem, mais as mulheres elas se sentem fortalecidas a buscar os organismos de defesa e pedir algum tipo de auxílio. Então, aqui, particularmente na capital, por nós falarmos muito, por haver vários organismos especializados de enfrentamento à violência contra a mulher e estarmos em vários espaços também o tempo todo, a gente sabe que isso aí também faz com que a mulher ela fique mais empoderada com a informação e com o estímulo a buscar ajuda. Já às vezes numa cidade que é menor, com menos organismos
especializados, com uma menor discussão da política pública de defesa da mulher, a gente vê, às vezes, números bem reduzidos, mas não significa dizer que não existe ou que seja pouco. É porque aquilo ali, as mulheres elas ficam, às vezes, oprimidas naquela cultura que prefere abafar do que expor, né, em ela ir numa delegacia, comunicar aquela situação, se ela não vê uma rede de proteção próxima e nem apoio das pessoas que fazem parte da vida dela também. Exatamente por aqueles problemas que eu te coloquei. Problema de questão cultural, problema familiar, problema religioso, que impedem ela de ser estimulada a pedir ajuda em situações de violência. E no interior todo mundo conhece todo mundo, acaba tendo aquela vergonha maior. Imagina assim, uma mulher que está numa cidade pequena e aí ela é uma professora de uma cidade. E daí ela apanhou, ela sofreu agressão do marido. Aí ela vai numa delegacia e aí quando chega na delegacia, às vezes o porteiro, às vezes o carcereiro, foi aluno dela na escola. Então o que ela já imagina? Assim, pronto, no dia seguinte, o bafafá da história vai ser meu nome, comunicando lá, através dessa pessoa que me conhece, que eu fui na delegacia denunciar o meu marido. Porque ela é uma pessoa conhecida da cidade. Né? E ainda tem aquela cultura, o que foi que será que ela fez, né? O que será que ela fez para ela ter apanhado? Como se justificasse? O que será que ela fez? Infelizmente, ainda tem esse tipo de julgamento. E a mulher também reflete sobre isso. Não, se eu for lá, certamente vão vasculhar a minha vida para dar motivos porque eu apanhei, porque eu sofri algum tipo de violência daquela pessoa com quem eu me relaciono. Então, até isso também é impedimento para a mulher, para que ela se movimente. Agora, já existem várias campanhas para que terceiros, né, outras pessoas que estejam sabendo do que está acontecendo, denunciem. Isso realmente acontece? E esses casos são investigados? Sim, sim, sim. A gente também sempre tem buscado estratégias para fazer com que a mulher, ela, de onde esteja, ela tenha a possibilidade de pedir ajuda. E aí a gente vê que isso é extremamente positivo. Como, por exemplo, a gente tem o aplicativo Salve a Maria Maranhão. Esse aplicativo está presente, disponível em várias cidades do Maranhão, aqui na ilha toda, em várias cidades do interior, como Imperatriz, Pinheiro, Caxias, Timon, Balsas. Várias cidades já estão com esse aplicativo disponível. E mesmo que a mulher nunca tenha pisado os pés numa delegacia, mas ela tem a possibilidade de baixar o aplicativo, preencher um cadastro, e a partir do momento que ela está numa situação de urgência, olha, tem um cara ali me seguindo, ou então acabou de acontecer uma situação de importunação sexual comigo, de assédio, ela vai lá, abre o aplicativo, clica no botão de segurança, confirma que quer chamar a polícia, uma viatura vai ser encaminhada com prioridade para o atendimento dela, porque sabe que é violência contra a mulher. Ela não vai precisar, meu nome é tal, eu estou em tal lugar, as características do agressor é essa. Não, bastou clicar, sabe que é violência contra a mulher e o sistema de segurança vai encaminhar com prioridade a viatura. Outro canal também, outra possibilidade, é através da delegacia online. A mulher, onde estiver no Maranhão, ela pode registrar a ocorrência e fazer o pedido de medida protetiva através da delegacia online. E também tem um canal também aberto pelo Tribunal de Justiça, que através do site do Tribunal de Justiça, ela acessando vai ter lá um quadro chamado Medidas Protetivas, ela vai clicar nesse quadrinho azul chamado Medidas Protetivas e de lá ela pede diretamente para o juiz, para a juíza, o pedido de proteção caso ela sofra violência doméstica e familiar. E também no caso de denúncia anônima, a pessoa quer ajudar, mas não quer dar o seu nome de que fui eu que denunciei, há o número 181. Ele serve para qualquer cidade aqui do Maranhão, basta que a pessoa ligue, comunique o que está acontecendo e aquilo vai ser comunicado, encaminhado para a polícia para que haja uma investigação sobre aquela situação de denúncia que vem acontecendo, mas que a pessoa não quer se envolver diretamente. Vamos para um rápido intervalo e na volta continuamos a conversar com a coordenadora das Delegacias da Mulher no Maranhão, a delegada Kazumi Tanaka. Não saia daí. Estamos de volta pela TV Assembleia com o Toda Mulher. Nesse programa estamos conversando sobre as formas de reconhecermos e enfrentarmos a violência doméstica. Nossa convidada é a coordenadora das Delegacias da Mulher no Maranhão, a delegada Kazumi Tanaka. Delegada, quais são as novidades na Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha, a gente sabe que ela é um grande marco no enfrentamento a toda forma de violência doméstica e familiar contra a mulher. E aí, desde 2006 para cá, ela vem sofrendo uma série de alterações, sempre no sentido de fazer com que
ela realmente seja uma lei que venha a proteger a mulher que está nesse contexto de violência doméstica e familiar. Dentre essas alterações, agora as mais recentes, a gente pode identificar como, por exemplo, uma que agora prevê que os estados eles adequem o seu sistema para que as delegacias da mulher elas possam funcionar 24 horas. Então, ainda não é uma realidade para a maioria dos estados, mas os estados eles têm que se programar para que as delegacias da mulher eles tenham essa possibilidade de ficar de portas abertas para quando a mulher estiver em situação de violência. Aqui, particularmente em São Luís, nós temos aqui o plantão especializado da Polícia Civil, que fica dentro da Casa da Mulher Brasileira, que ele já funciona 24 horas e ele atende noite, final de semana e feriados, qualquer mulher que estiver em situação de violência. E quando, inclusive, é nesses períodos, noite, final de semana e feriado, atende não apenas o município de São Luís, mas atende toda a ilha de São Luís, mulheres e meninas que estejam em situação de violência de gênero e, eventualmente, algum caso ou outro que vem do interior do estado. Então, a gente também já tem essa possibilidade. Agora, a mais recente alteração da Maria da Penha, ela também fala que a gente não deve criar burocracia para que a mulher ela tenha a possibilidade de requerer o pedido de proteção. Então, às vezes, se, por exemplo, se colocava algum obstáculo nesse sentido, bom, você está falando que você foi ameaçada e que você quer proteção do Estado, então me prove que aconteceu. Sim. Você está falando que você foi machucada, que você foi lesionada, então junte as provas nesse teu pedido de proteção. Agora não. Tá? Através dessa alteração se coloca que a mulher que sofreu algum tipo de violência, independente de qual seja, basta a palavra da vítima de que sofreu aquele tipo de violência para que o juiz já se manifeste, sem necessidade de que se prove naquele momento se houve ameaça, se houve agressão, se houve isso, se houve aquilo. Não, a palavra da vítima naquele momento vai ser suficiente para o juiz se manifestar sobre o pedido de proteção, para que, por exemplo, o agressor ele não se aproxime dela, para que ele seja proibido de mandar qualquer tipo de mensagem, para que ele seja afastado de casa, para que ele pague pensão provisória para ela e para os filhos menores. Então, assim, a depender de cada caso. Cada caso vai ser um caso, mas o juiz tem que se manifestar naquele momento de forma a simplificar o acesso da mulher ao pedido de proteção. Até porque se colocar obstáculos nesse sentido, às vezes não há tempo para que a mulher vá atrás de qualquer outro tipo de prova e nesse intervalo de tempo uma situação de uma tragédia pode vir a acontecer. Às vezes há homens que estão altamente transtornados e perseguindo aquela mulher ininterruptamente porque ela terminou a relação e ele não aceita que ela tenha terminado a relação. Isso aí é inclusive uma constante. Essas situações de que a mulher ela está mais exposta a uma situação de violência quando ela decide romper e às vezes rompe aquele relacionamento porque ela não aguenta mais viver sob pressão, sob controle, sob ameaça, sob violências. Então ela decide romper e a partir do momento que ela rompe, ele fica transtornado e aí persegue a mulher onde quer que ela esteja. Ou no trabalho, dentro de casa, redes sociais, ligando para os amigos, ligando não sei quantas vezes para o celular dela, porque ele precisa ter controle sobre algo que ele sempre teve. E agora, como ele não tem mais aquilo, então às vezes tem uns que entram realmente nesse processo de perseguição constante, que é o chamado stalking também, né? Que a gente também vê bastante também acontecendo. E aí então a inovação da lei foi exatamente sobre isso e também no sentido de que, mas essa mulher é uma mulher que ela tem uma condição socioeconômica muito boa. Então, ela não é uma mulher em situação de vulnerabilidade. Ela não precisa da proteção do Estado porque ela tem condições econômicas, ela tem condições intelectuais, sociais, de se livrar daquela situação de violência sem a intervenção do Estado. Também se tirou esse tipo de possibilidade. Qualquer mulher, independente de classe social, de nível cultural, nível socioeconômico, buscou o Estado para pedir proteção, independente dessas condições, ela vai ter a proteção do Estado. Que já teve situações anteriores em que uma mulher ela tinha uma condição socioeconômica alta e, por isso, às vezes, alguns interpretavam que, por ela ter uma condição socioeconômica muito boa, ela não precisava do amparo do Estado. Um entendimento totalmente equivocado. Né? E agora, para botar uma pá de cal nesse tipo de entendimento, não, agora isso aí não vai ser mais impedimento, não pode ser um impedimento para que a mulher tenha a proteção, basta que ela chegue aos órgãos do Estado e peça essa proteção que o juiz vai ter que se manifestar. Inclusive, se o juiz for se manifestar pelo indeferimento, por não acolher o pedido dela de proteção, ele vai ter que justificar
por que ele não está acolhendo aquele pedido de proteção. Às vezes também se tinha também um impedimento no sentido de que, por exemplo, olha, ele praticou uma violência psicológica comigo, reiterada, mas aqui dentro do Código Penal, dentro da legislação penal, não tem nenhum crime assim específico que diga que isso aqui é crime. E então, como não tem nenhum crime específico dentro da lei, eu vou deixar de dar medida protetiva para ela. Não, aí a lei também veio dizendo isso, nessa alteração. Não, mesmo que não tenha um crime específico na legislação, mas que seja uma forma de violência, aquilo ali também vai merecer a proteção do Estado. Então, ela está comunicando que passou por aquela, por exemplo, uma violência psicológica, que não tem um tipo penal específico, mas ela sim, mesmo assim, o juiz ele pode se manifestar favoravelmente à proteção daquela mulher. Independente de já ter um boletim de ocorrência, mesmo que ela não tenha um inquérito policial aberto, isso aí não vai ser impedimento. Basta que ela, por exemplo, vá diretamente ao judiciário, basta que ela faça uma própria petição de próprio punho, basta que ela vá através de um advogado, assim, sempre buscando facilitar para que a mulher tenha esse canal de acesso direto, sem colocar nenhum tipo de obstáculo a que ela requeira o pedido de proteção. E quais são os serviços ofertados pela Casa da Mulher Brasileira? E aí a Casa da Mulher Brasileira, ela foi pensada exatamente como esse complexo de atendimento à mulher, porque se sabe que quando a mulher está passando por uma situação de violência, ela não tem somente a demanda de polícia, né? Ela precisa também ter outras demandas atendidas. E aí então lá, além da delegacia, a gente tem a Defensoria Pública, que oferta, no caso, o atendimento jurídico gratuito para aquela mulher que não tem condição financeira de pagar um advogado. Tem o Ministério Público, tem o Judiciário Especializado, o atendimento psicossocial, Patrulha Maria da Penha, Guarda Municipal, alojamento de passagem, tudo isso sob coordenação da Secretaria de Estado da Mulher, a administração da casa. Existe um programa de reabilitação para os homens que praticaram violência doméstica contra a mulher. Você acredita nessa reabilitação? Ela existe realmente? É mais uma estratégia que se tem buscado para tentar fazer, não exatamente para que ele mude e volte para aquela relação. A concepção desse programa dos grupos reflexivos, de maneira nenhuma é essa. É fazer com que aquele homem, que ele é altamente misógino, machista, que tenha já afetado a vida de algumas mulheres com esses tipos de comportamentos, que ele, nas suas próximas relações com outras mulheres, por exemplo, ele não volte a ter o perfil agressivo, violento, machista, misógino. Então, o grupo reflexivo é para isso, para que ele reveja as posturas, o que ele diz, as atitudes com relação às mulheres que fazem parte da vida dele, e assim, a partir daquela intervenção, ele consiga se modificar. Delegada, qual recado você deixa para a mulher que está num ciclo de violência e ainda não teve coragem de denunciar? Ela deve perceber que o que ela vive não é normal, ela não deve esperar que a situação se agrave cada vez mais, ela deve compartilhar com as pessoas com quem ela confia, em quem ela confia, aquela problemática que ela está vivenciando, porque às vezes a tendência da mulher numa situação dessa é se isolar, e ela não deve se isolar. Mesmo que as pessoas já tenham dado conselhos para ela de que ela deve se afastar, não se afaste, como também as pessoas que fazem parte daquela relação com aquela mulher também não se afastem daquela mulher, porque quanto mais isolada ela estiver, pior. Então, assim, que a mulher sempre mantenha esses contatos, as pessoas da confiança, que as pessoas de confiança dela não a abandonem, não desistam dela, porque a gente sabe que a maioria das mulheres que foram assassinadas, elas não foram pedir ajuda para o Estado. Elas não têm um boletim de ocorrência, elas não têm uma medida protetiva, mas todo mundo de perto dela sabia que ela vivia uma relação violenta. Então, meu recado é esse, que ela não se cale, que ela peça apoio, primeiro para os próximos dela, e segundo, também depois buscando a justiça também para uma medida protetiva de urgência, ou o que quer que seja, a depender da gravidade da situação. Delegada Kazumi Tanaka, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Toda Mulher. Com certeza essa luta é de todas nós. O Toda Mulher fica por aqui. Acompanhe a reprise do programa de hoje em nossa programação e pelas redes sociais da TV Assembleia. Obrigada e até o próximo programa.